Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 18, versículo 9. Provérbios 18, versículo 9. Quem está comigo no chat já coloca aí a referência para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós iremos falar. E antes de entrarmos no conteúdo de hoje, eu quero fazer um convite muito especial para você que é novo ou nova por aqui. Primeiro convite é para você se inscrever no canal. Clica no botão agora, não perde tempo. Se inscreve no nosso canal e assim você vai estar conosco de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Eu sei que tem pessoas que não conseguem, por alguma razão, assistir nesse horário, mas sempre fica salvo o nosso devocional e você pode todos os dias ter breves minutos de meditação na Bíblia conosco aqui nessa comunidade virtual. E, inclusive, eu quero te convidar para você estar conosco, gente, no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, que é um grupo fechado, não tem conversas paralelas, não vai encher sua caixa de WhatsApp e ainda vai te ajudar a ser mais constante aqui nos devocionais, porque eu envio todos os dias, minutos antes da transmissão começar, o link dos nossos devocionais lá no grupo do WhatsApp. Então, para entrar nesse grupo, eu deixei o link na descrição e também fixado nos comentários e no topo do chat. Clica em qualquer um deles e você vai entrar no grupo. O grupo é fechado, tem apenas o envio dos links, mas você pode adicionar pessoas lá também. Então, se você tem um amigo, irmão, parente, uma pessoa que você entende que pode, que quer trilhar também esse caminho de estar diariamente meditando nos devocionais, você pode adicionar a pessoa no grupo também. Isso vai ser bênção para a sua vida e para a vida dessa pessoa, com certeza. Vamos lá, Provérbios capítulo 18, versículo 9, gente. Olha o que diz. Quem trabalha relaxadamente é irmão do destruidor. Olha que versículo forte, né? Quem trabalha relaxadamente é irmão do destruidor. Meu Deus. Essa palavra fala do poder da diligência, o poder da proatividade. E por incrível que pareça, para ela falar do poder da proatividade, o poder da diligência, o poder da dedicação, Salomão vai falar sobre o dano que não ser dedicado causa. O dano que não ser diligente causa. E é interessante que a Bíblia, ela fala sobre o princípio do descanso. Deus, ao concluir a criação do mundo, ele descansa no sétimo dia. Ele coloca em prática, ele dá o exemplo e depois ele deixa como mandamento, certo? Mas esse texto não está falando, essa palavra relaxadamente, não está falando do descanso bíblico. Esse relaxar aqui é diferente do mandamento do descansar da Bíblia. O relaxar aqui tem a ver com desleixo, com falta de comprometimento, falta de cuidado. E Salomão, curiosamente, ele vai associar o trabalhador relaxado, o trabalhador desleixado, o trabalhador descuidado com o destruidor. Olha que interessante, gente. São duas coisas diferentes, mas que trazem consequências semelhantes. Uma coisa é você destruir uma obra. Imagina comigo que você é contratado por uma empresa para fazer, por exemplo, uma demolição de um prédio que está mal acabado e alguém te contrata para você demolir esse prédio, aquela obra de destruição. Outra coisa é você fazer uma obra de construção relaxadamente, né? Uma é destruição, outra é a construção relaxada. Agora observe comigo, mesmo sendo duas coisas diferentes, mesmo sendo duas coisas diferentes, a consequência é muito parecida. Sabe por quê? Aquele que constrói de um modo relaxado, ele está sendo tão destruidor quanto aquele que destrói. Eu vou dar um exemplo para você. Tem vários aí na internet que você pode citar, mas eu lembro de um aqui muito famoso, onde no Rio de Janeiro, alguns anos atrás, um prédio, inclusive de uma pessoa importante, veio abaixo. O prédio foi destruído. E, na verdade, esse prédio não foi demolido propositalmente. Ele veio abaixo por falta de estrutura. Quando construíram aquele prédio, o projeto tinha defeitos, a execução teve falhas, e infelizmente aquele prédio ele veio abaixo, gerando danos financeiros e físicos a muitas pessoas, inclusive. Então, pare para pensar comigo. A pessoa que fez aquele prédio, relaxadamente, desleixadamente, o que gerou, inclusive, uma tragédia, ela causou tanta destruição quanto alguém que quisesse propositadamente destruir.
Entende? Então, neste ensejo, a Bíblia vai dizer que aquele que trabalha relaxadamente, desleixadamente, descuidadamente, ele é irmão do destruidor. Porque, embora sejam coisas diferentes, a consequência é exatamente a mesma. E, gente, por falar sobre negligência, a Bíblia vai citar em Mateus capítulo 25 a conhecida parábola dos talentos. E ali, um homem, ele dá talentos para 3 pessoas. 2 delas multiplicam os talentos, mas uma, infelizmente, enterra o talento. Não cuida direito, né? E tem todo um contexto ali, isso aqui daria um outro devocional, inclusive. Vamos fazer no outro momento. Mas quando este senhor que confiou o talento a esse servo que foi relaxado, que foi descuidado, quando ele vai cobrar aquele servo, ele fala assim, ó, servo mau e preguiçoso. E ele dá uma punição para aquele servo, e ele critica aquele servo porque a atitude dele não conteve diligência. Ele não fez o melhor que ele podia. Ele podia tomar diversas decisões em relação a investir, a multiplicar, mas ele preferiu enterrar. E existe uma palavra muito dura contra esse servo nessa parábola, que, embora seja uma parábola, ela vai inspirar lições profundas. As parábolas, na verdade, elas tratam-se de uma técnica de ensino das mais poderosas que existem, não à toa. Jesus fazia uso de muitas delas. Então você vê como a negligência na Bíblia, ela é profundamente criticada. Agora, no outro lado, você vai ver a diligência sendo uma das principais características de muitos servos de Deus. A grande maioria dos servos de Deus citados na Bíblia, você vai ver que eles tinham como característica a excelência, a diligência, fazer muito bem a sua função. Inclusive, quando eles estavam no cenário completamente desfavorecedor, completamente crítico. Sabe por que eu cito isso? Porque às vezes a gente fala assim, Tiago, mas o problema são as circunstâncias. É por causa disso, daquilo outro. E na verdade eu gosto de uma frase que diz que quem é bom de desculpa acaba ficando ruim de arrependimento. Né? E é claro que as circunstâncias afetam a minha, afetam a sua vida, mas o problema de dar desculpas é que, primeiro, dar desculpas é viciante e dar desculpas é atrativo. Nós muitas vezes nos sentimos tentados a dar uma desculpa. Mas sabe qual é o problema? É que quando a gente se foca em dar desculpa, a gente desperdiça a oportunidade de fazer a nossa parte, de desenvolver o que nós podemos fazer. Então você vai ver na Bíblia diversos servos de Deus. Eu posso citar José do Egito como um grande exemplo de uma pessoa que sempre foi excelente e fez bem o que lhe cabia, mesmo em contextos desfavoráveis. José ele foi um grande administrador, não à toa. Ele chegou a ser governador do Egito, chegou a ser ali, talvez na cadeia de hierarquia do Egito, o segundo homem, né? Apenas abaixo do faraó, na importância do Egito. E é interessante que o José ele chega no Egito como escravo. Ele vai trabalhar na casa de um cara chamado Potifar. A Bíblia nos traz a ideia de que Potifar é um cara muito importante ali no Egito. Então ele está trabalhando para uma pessoa que é muito rica, muito poderosa. E ele faz o seu trabalho muito bem. Era um administrador de muita excelência. Inclusive, Potifar prosperou muito através da administração de José. Tanto é, que quando acontece aquela situação onde a mulher de Potifar, né, ela provoca uma calúnia contra José, ela tenta se deitar com José foge, e ela, frustrada com aquilo, ela fala, olha, esse homem tentou, né, me agredir, me assediar, me abusar. E aí, na verdade, gente, quando era cometido um crime desse nível, uma pessoa importante como Potifar era muito difícil que José não morresse. Muito difícil. Então, eu estou até passando um pouco por cima, né, um pouco superficialmente sobre isso, mas muitos teólogos, eles acreditam que Potifar, no fundo, ele confiou em José. E ele sabia que José não tinha feito nada. Só que ele precisava dar uma satisfação para a esposa dele. Entendeu? Porque no final das contas, era a palavra da esposa contra a palavra de José. Então, por isso, muitos teólogos cogitam que por essa razão que José não foi morto imediatamente, mas ele foi colocado numa prisão. Tiago, mas é porque Deus tinha propósito. Sim, claro, Deus tinha propósito. Mas o propósito de Deus, ele não isenta justificativas humanas. Então, muitos teólogos pensam nisso. Agora observe, José era um grande administrador na casa de uma pessoa rica, de uma pessoa importante, e ele sofre uma injustiça. Gente, posso garantir a vocês,
99% de nós, hoje, nos frustraríamos e digamos assim, nos rebelaríamos contra Deus. Sabe por quê? Porque José fez tudo certo e deu tudo errado para ele. Você já viveu essa situação onde você orou a Deus dizendo: Deus, por quê? Eu fiz tudo certo e deu tudo errado. Eu fiz tudo certo em meu casamento e deu tudo errado nele. Eu fiz tudo certo no meu negócio e deu tudo errado nele. Eu fiz tudo certo nessa área da minha vida e deu tudo errado nessa área da minha vida. Muitas vezes, essa situação se encontra diante de nós. E o sentimento humano, ele nos inclina ali a nos rebelarmos, sabe? A nos revoltarmos contra Deus, contra a vida. Mas quando o José é lançado na prisão, a Bíblia fala que o administrador da prisão percebe o talento de José para administrar, ele se torna um administrador da prisão. Olha que viagem, né? Ele, prisioneiro, se torna o administrador da prisão. Tamanha era a capacidade dele, a diligência, a excelência com que ele fazia as coisas. Então, no cenário favorável, ele foi o melhor administrador possível. No cenário desfavorável, ele também foi o melhor administrador possível. E isso faz com que o caminho de José da prisão para o palácio fosse trilhado. E a história você já sabe, né? É muito grande, não dá para citar aqui, mas José interpreta os sonhos do faraó, se torna governador do Egito e se torna um instrumento de grande livramento, não só para a família dele, mas para muitas nações ali que sofreram com a fome depois de alguns anos. Mas o que eu quero enfatizar para você é que mesmo num cenário difícil, José ele foi diligente, José ele foi excelente. E a Bíblia sempre nos inclina a fazermos as nossas coisas com excelência. E Tiago, o que é excelência para você? Nossa, eu podia dar tantas definições, né? Como, por exemplo, excelência é fazer o melhor que você pode com o melhor que você tem. Excelência é fazer o melhor que você pode com o melhor que você tem. Quem me acompanhou aqui desde o primeiro devocional, lá no início de 2023, se não me engano, 2 de janeiro de 2023, primeiro devocional que eu fiz, e eu fiz uma loucura, né? Anunciei, gente, a partir de hoje, segunda a sexta, sem falta, devocional. Como é que eu vou fazer todo dia? Estamos aqui, firmes, para a honra e glória do eterno Deus, abençoando vidas e vendo tantos testemunhos para a glória de Deus. Mas quem viu lá no início sabia que não tinha um microfone como esse, que é muito bom, por sinal. Inclusive, foi um presente de Deus, do meu irmão de Jones e Elane. Um forte abraço para esse casal maravilhoso. Quem acompanhou do início sabe que o cenário nem sempre foi esse aqui. Depois depois do devocional, a gente já fez a comunidade do discipulado, onde tem muitas pessoas estudando a Bíblia profundamente com a gente. E tantas coisas que evoluíram aqui, onde eu não tinha, no início, as melhores ferramentas. Mas eu fiz o melhor que eu pude com o melhor que eu tinha. Entende? Então, essa é uma das definições de excelência. Excelência é você fazer o melhor que você pode com o melhor que você tem. Agora, outra definição bem interessante, eu não digo assim uma definição, mas uma coisa para a gente pensar sobre excelência é que excelência é você fazer o seu melhor mesmo quando ninguém vê. E isso é muito peculiar para os tempos de hoje, porque a gente vive a era da hiperexposição. Né? Para você ser filmado há 20, 30, 40 anos atrás, tinha que ter uma câmera de uma emissora de TV que ia ali no momento talvez único da sua vida fazer uma entrevista de 5 segundos com você, botar um recorte no jornal. Ou então você fazer ali uma foto de um casamento, de um álbum de 15 anos, de uma formatura. Hoje em dia, meu irmão, todo mundo no seu celular praticamente registra todo o seu dia a dia nos mínimos detalhes. Então, essa era da hiperexposição, muitas vezes, ela mascara uma coisa interessante, que as pessoas estão fazendo o melhor apenas quando são vistas. Mas quem é você quando ninguém te vê? É por isso que Jesus fala assim, olha, quando você quiser orar a Deus, entra no teu quarto em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Ou seja, Jesus sabia que o melhor que nós temos a oferecer, a profundidade da nossa sinceridade, muitas vezes, é quando nós estamos sozinhos. Onde não tem nenhum olhar nos julgando, nos avaliando, nos questionando, onde nós desnudamos a nossa alma. E quando nós desnudamos a nossa alma, de fato, Jesus nos vê. O Pai nos vê, o Espírito Santo nos vê. São tantas nuances, gente, mas a Bíblia, ela nos leva a refletir no fato de que se nós não formos excelentes, se nós trabalharmos de modo relaxado, nós estamos destruindo tanto quanto alguém que quer deliberadamente destruir. Entende?
Vamos pensar aqui em várias situações, né? Imagina um profissional que faz relaxadamente o seu trabalho, o dano que ele não pode causar. Imagina um funcionário público que faz relaxadamente o seu trabalho, o dano que ele não pode causar. Imagina um pai de família que pratica a sua paternidade relaxadamente, o dano que ele não pode causar. Então nós temos que ter essa diligência em nossos corações, porque o Senhor ele nos inflama para isso, ele nos instiga para isso. Preparei até alguns outros personagens para a gente citar aqui, Daniel, Neemias, o apóstolo Paulo, o próprio Jesus, uma série de personagens, de histórias na Bíblia que vão nessa mesma direção, nos mostrando o valor da diligência, o valor da excelência. E para ser prático com você, porque eu não quero só te inspirar, mas quero te ajudar, eu quero trazer aqui alguns passos de ação concreta que você pode tomar para melhorar esse teu nível de diligência em muitas áreas da sua vida. Na verdade, desejo que você melhore em todas as áreas da sua vida, né? Mas, primeira coisa, você tem que estabelecer metas claras, estabelecer prioridades. E muitas pessoas falam o seguinte, ó, Thiago, seu devocional foi uma bênção. Rapaz, terminou o devocional, fiquei pensando nele, Deus falou comigo, glória a Deus, que palavra abençoada. Mas quando você termina de ouvir aqui o devocional, você tem o sentimento da mensagem. E o sentimento, na maioria das vezes, vai ser bom, Deus vai falar contigo, Deus vai te inspirar, te abençoar. Mas esse sentimento, se você não colocar ele no papel, ele vai passar, vai morrer. Amanhã você nem lembra do que foi ministrado. Entende? Então, uma ótima forma de você preservar esse sentimento é pegar o que está dentro de você, dentro da sua cabeça, do seu coração, e colocar para fora no papel. Pronto. Agora você não fica mais refém da sua memória. Você colocou para fora o sentimento que estava dentro, está registrado no papel. E você vai assumir um compromisso com você, um compromisso com o próprio Deus, porque essa é uma direção do Senhor. E você vai fazer uma avaliação de quais são as principais áreas da sua vida na qual você precisa ser um pouco mais diligente. Aí você vai precisar de humildade para reconhecer, dizer, Thiago, realmente essa área da minha vida eu preciso de mais diligência, de mais foco, de mais excelência, mais dedicação. E pode ter certeza absoluta. Isso vai ser uma das formas com a qual Deus vai usar profundamente a sua vida. Sempre que eu precisei de um advogado, eu clamei a Deus por um advogado de excelência, um advogado cheio do Espírito de Deus. E o Senhor me abençoou. Sempre que eu precisei de um médico, a mesma coisa. E o Senhor me abençoou. Sempre que eu precisei de alguma coisa, eu sempre pedi a Deus para que o melhor viesse para mim. Então, por que nós não podemos ser o melhor de Deus para a vida de alguém? Você sente o Espírito Santo de Deus falando isso com você agora? Então, quando eu terminar esse devocional, eu sei que algumas pessoas assistem dirigindo no trânsito, ou no transporte público, ou em outra situação na qual não pode tomar nota agora, mas faça isso ainda hoje. Porque eu tenho certeza que esse pode ser um início, um destravar de um novo nível, de um novo tempo na sua vida. Porque, reiterando, Provérbios capítulo 18, versículo 9, o tema do nosso devocional. Quem trabalha relaxadamente é irmão do destruidor. Deus, ele tem um tempo de excelência preparado para nós, mas é preciso que nós entremos por essa porta. A excelência é uma porta. Deus abre ela para você, mas é você que entra por ela. Receba essa palavra hoje, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida através dessa transformação, desse impacto que começa hoje na sua vida, nesse exato momento. Amém? Vamos orar juntos? Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa palavra, por essa direção, pelo teu rico amor sobre nossas vidas. Meu Pai, eu quero te pedir, tem misericórdia de nós, porque nós precisamos melhorar muito em tantas coisas, Pai. Mas eu te clamo para que nós não fiquemos apenas com o sentimento dessa mensagem, que possamos tomar uma atitude em direção a isso, para que possamos ser o melhor de Deus na vida de alguém, o melhor de Deus em alguma ocasião, o melhor que nós podemos ser para Deus, para as pessoas, para o propósito pelo qual o Senhor nos plantou nessa terra, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, Pai, para que o Senhor toque profundamente a vida de todos os que ouviram esse devocional e a partir dele cause uma grande transformação, um grande impacto, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Então deixa o seu like no vídeo. Olha só, teve um dia desse que eu falei aqui, a gente nunca tinha alcançado 150 likes no devocional. Eu fiz esse desafio e a gente bateu 150 likes no devocional. Eu quero te convidar hoje, vamos tentar bater 200 aqui. Vai ser uma bênção, vai crescer junto em nome de Jesus. Mas antes de sair desse devocional, além de seu like, se inscreve no canal. Olha aí direitinho se você já está inscrito ou não. Deixa um comentário aqui sobre qual foi a melhor parte, a parte que Deus mais falou contigo nesse devocional. Seu feedback é muito importante, eu sempre faço questão de responder todos os comentários
ler e responder todos. E antes de sair daqui também, por favor, se você não está no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, entra clicando no link da descrição ou que está fixado nos comentários e no topo do chat, tá bom? Faz isso dessa forma, nós vamos estar juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.